Essa banda Forró da Galega já foi a minha banda, né? A minha com meu esposo. Nós nos casamos. Na verdade, antes de nos casarmos, aconteceu o famoso encontro que mudaria a minha vida, porque uma amiga minha, ela me convidou para um retiro espiritual que ia acontecer na cidade de Guarabira, e eu nunca tinha ouvido falar de que era retiro espiritual. Nunca imaginei o que acontecia ali, e é óbvio que eu disse que não e tal, porque a igreja era coisa de velho, de gente ultrapassada, o que eu vou fazer lá, não tinha o que fazer. E essa minha amiga é uma daquelas pessoas que eu não sei se você conhece, que não aceitam não como resposta, e ficam ali insistindo. E ela conseguiu me convencer, e eu fui para esse retiro. Primeiro dia, eu vivi esse retiro e nada, não aconteceu nada, minha vida continua a mesma. Até porque, enquanto eu estava lá na animação, eu estava lá, eu estava gostando. Aí, quando o pregador pegava o microfone, eu já começava a achar chato, né? Então, eu me afastava, mas, Guto, segunda noite daquele retiro, quando terminou tudo, nós ficávamos internos nesse colégio. Quando acabou tudo, eu comecei a ouvir vozes que vinham em uma determinada direção. E por curiosidade, eu comecei a caminhar, seguindo o som daqueles jovens. Eles estavam na capela, adorando a Jesus Eucarístico. E eu lembro como foi impactante, sabe? Aquela cena. Nunca tinha visto ninguém na vida falar daquele jeito com o nosso Senhor. Achava que Jesus era um Deus distante, eu não conseguia compreender e entender como é que ele poderia ser, sabe? E ao mesmo tempo que aqueles jovens falavam com tanto zelo com ele, era uma intimidade que eu queria entender o que estava acontecendo. E não me pergunte como, quando eu vi, eu estava ajoelhada no meio daqueles jovens, tentando imitá-los, tentando também falar do meu jeito, que eu também tinha algo para falar com ele. E até então, quando alguém me dizia assim, olha, Jesus me falou aquilo, eu já pensava que a pessoa era um pouco pinel. Era meio doidinho. E naquele dia, de fato, eu ouvi a voz de Jesus. Ele não falou comigo, mas ele cantou. Tinha uma música que eu não conhecia as músicas da igreja. Mas eu comecei a reproduzir aquilo que eu ouvia, e os jovens, eles conheciam aquela música. É uma música antiga que faz... Eu quero te louvar com todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso te seguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. E eles começaram a clamar sobre mim, tal de batismo no Espírito Santo. Nossa, que loucura, loucura. Não imaginei que eu poderia sentir aquilo que eu senti naquela noite. E eu me senti a Mulher Maravilha quando aquilo acabou. Eu acho que eu me senti... Eu achei que eu podia acabar com a fome do mundo. Eu achei que eu poderia trazer a paz para o mundo, porque eu me senti poderosa. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Eu nunca tinha provado o Guto daquilo. Olha que coisa. Eu nunca tinha provado daquilo. E eu mal imaginava que Deus... Você é ainda jovem, então, com essa experiência. Como? Você é ainda jovem com essa experiência. Sim. Por volta dos 17? 17 anos. 17 anos. E eu não imaginava que aquilo pudesse acontecer na minha vida, e eu, de fato, me apaixonei por Jesus naquela hora. De fato, eu queria viver algo a mais, eu queria provar daquilo todos os dias. Na verdade, eu não queria nunca mais sair dali. Eu acho que como o Pedro não queria descer do monte, eu também não queria. Eu entendo você, Pedro, demais. Eu não queria sair dali, mas a realidade chega, né? Terminou o encontro, o terceiro dia, e aí Jesus me chamava para a radicalidade, para viver tudo. E aí, onde eu te falei, eu abandonei ele pela segunda vez. Por quanto tempo você passou ali firme e forte, assim, mesmo, quando você teve essa experiência com o Nosso Senhor? Na igreja firme e forte, você passou quanto tempo, depois da primeira experiência? Depois dessa primeira experiência, eu queria muito servir. Eu tinha muito desejo de servir, mas eu não sei se eram os olhares, de fato, se eles existiam, por eu ser de banda, pelo meu esposo ser de banda. Eu não sei se existia de fato, mas a verdade é que eu me sentia indigna daquele ambiente.
Eu sabia que eu tinha que mudar muitas coisas na minha vida para poder estar ali. Ninguém precisava me falar isso. Eu me sentia indigna de estar ali, mas eu caminhei, eu servi, mas aquilo não durou muito tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Aquilo não durou muito tempo. Aquilo ali deve ter durado uns 3, 4 anos. E depois eu não servi mais. Mas enquanto acontecia isso, meu filho, dentro da banda eu formei grupo de oração, trancava as dançarinas no quarto de hotel, a gente vai rezar. Vai subir no palco daqui a pouco com uma roupa imoral, mas antes a gente vai rezar. E vá botar... Não, as roupas da dançarina são roupas muito compostas. Né? Demais. A da cantora não ficava atrás. Né? Infelizmente. É meio que, não vou dizer uma obrigação, mas faz parte de um cenário, musical. Então, é aquilo que se espera. E quando eu comecei a sentir vergonha, porque aí começaram a acontecer mudanças na minha vida silenciosas. Ninguém chegava para mim e dizia, olha, se vista assim ou não se vista assim. Mas as coisas de fato começaram a acontecer comigo. Eu comecei a ficar envergonhada das roupas que eu vestia. Eu comecei a ficar envergonhada das palavras e das músicas que eu cantava. E aquilo foi mudando alguma coisa dentro de mim. Eu digo que nosso Senhor, ele é muito delicado, porque eu disse não para ele, né? Mas ele continuou dizendo sim para mim, e isso é muito bonito. Eu gosto de dizer que Jesus Cristo é muito delicado, ele é um príncipe, sabe? Que ele não chega metendo o pé na porta, ele aguarda, ele sabe que em algum momento nós não vamos resistir a ele, e ele vai nos tratando com amor e com tanto zelo. Então ele foi ali me modificando, e eu fui começando a mudar as minhas roupas. Eu comecei a escolher melhor o que eu ia cantar, mas aí também começaram as críticas, por exemplo, dos empresários, que começaram a não me olhar mais como uma boa cantora de forró, né? Porque eu não cantava mais as músicas que eu deveria cantar, eu não me comportava mais. Então eu comecei a ser olhada de uma forma diferente, aquilo bagunçou um pouco a minha cabeça. Aquilo de fato bagunçou um pouco a minha cabeça, eu resolvi esquecer essa doideira de Jesus, fingir que aquilo foi um dia único e que aquilo não ia se repetir mais. E eu precisava viver a minha vida, eu precisava ganhar meu dinheiro, eu precisava me sustentar. Então não dava para caminhar fazendo as duas coisas. Então eu fingi que aquilo não aconteceu e fui viver a minha vida. A minha banda, ela foi crescendo, ela foi ganhando espaço. Tínhamos uma estrutura bacana, muito boa. E eu deixei para trás essa história. Mas ele não deixou, não. No caso, quando você deixa um pouco, ou tenta esquecer aquilo que vivenciou, você já volta com essa banda própria. Já volto com a minha banda própria. E aí a desculpa estava certa já, né? Sim, você tem que entender. Você não vai tirar meu ganha-pão. Eu agora sou uma mulher que, além de cantora, eu sou dona do meu próprio negócio. Então eu tenho que trabalhar em dobro, eu tenho outras preocupações. Não dá, Senhor, para estar me preocupando com essas coisas. Não dá. Mas no fundo eu sabia que tudo isso, tinha sido criado por mim. Era uma desculpa esfarrapada que eu mesma tinha criado. Mas, na verdade, eu queria as duas coisas. Eu queria andar com um pé na igreja e um pé no mundo, mas o Senhor quer prioridades. Aqui, você chegou já com essa banda a dividir palco aí com grandes nomes na época? Sim, sim. Acho que, vamos lá, se a gente for pegar, não vamos falar data não, mas ali eu sou péssima de data. Eles estavam ali começando a decolar, né? Por exemplo, o Xande, o Wesley. Não. Já Aviões de Forró já era uma super banda, aquelas bandas ali do escritório da 3, Aviões, Solteirões, sei o quê, já eram todas grandes. O Wesley não era do tamanho que é hoje, mas já era Garota Safada, né? Era Garota. Isso, e já eram grandes nomes, assim. Como que você chegou a cantar assim com eles? Abriu o show, depois teve a oportunidade e tal? Isso. Faz uma música junto e tal? Não. Nosso relacionamento era somente de uma banda que abria para outra banda. A gente só dividia o palco. Entendi. Né? A gente só dividia o palco. Eu tive amizade com alguns nomes da música, do forró, mas com essas bandas a gente só dividia o palco. Sim. A gente só se encontrava. É a mesma vida, sabe? Só mudam o nome e as oportunidades, mas todos carregam uma história bem sofrida. A maioria tem sérios problemas, né?